E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora aqui no Bem-vindo Romero, porque a gente sabe que muitas fake news, muitas notícias falsas têm acontecido pelo mundo inteiro, inclusive envolvendo o nosso querido Papa Francisco. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui nos estúdios o Wagner Belmonte, ele que é jornalista e também é professor e entende bastante de jornalismo e de fake news para contar para a gente um pouquinho sobre esse livro que não foi escrito por você, mas que também tem muito a ver com a sua profissão. Bom dia, Wagner. Bom dia, Bianca. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, prazer estar com o pessoal da TV Aparecida, enfim, um prazer mesmo. Wagner, o que fake news influencia na vida das pessoas? Aliás, o que é uma fake news? Que às vezes tem gente que está aí acompanhando o Bem-vindo Romero essas horas da manhã e nem sabe o que é uma fake news. E ouve tantas vezes no noticiário, e vê tantas vezes no rádio, na televisão, nos portais, nos jornais, enfim. Fake news ao pé da letra é notícia falsa. Há 30, 40 anos, no jornalismo, lá do início dos anos 70, a gente usava o termo barrigada para isso. Então, uma informação falsa, uma informação que denotasse erro de apuração, erro de critério, de checagem, ela trazia uma imprecisão e essa imprecisão denotava um ambiente de informação que não procede, né? A sociedade contemporânea tem debatido esse tema, né, as fake news, como um processo ao qual todos nós fomos impingidos, é um processo ao qual, inevitavelmente, nós temos que redobrar nossos cuidados, e elas envolvem esse universo de plantar informações a respeito de pessoas, a respeito de questões políticas, de questões ambientais, de questões sociais, enfim. Isso, infelizmente, influencia muito nas pessoas, não só na vida das pessoas que estão envolvidas na fake news, mas também em quem as recebe, porque daí também faz uns valores de juízos, muitas vezes errados, por conta das notícias erradas, não é? Isso. Lá na Fapcom, que é a Faculdade Paulo de Comunicação, ligado aos Padres Paulinos lá de São Paulo, da Vila Mariana, a gente brinca dizendo o seguinte: antes, a necessidade de checagem era quase que uma atribuição, uma primazia do trabalho do jornalista, uma premissa do nosso trabalho, do meu, do seu, enfim, dos profissionais aqui da TV Aparecida e de outras emissoras. Enfim, hoje não. Hoje não. Hoje esse papel de checar e de rechecar, de buscar a fonte primária, de saber de onde vem essa informação, qual é o caminho pelo qual ela chegou até você, qual é o caminho que ela percorre, qual é a fonte primária que a motivou e como ela chegou até você. Então isso tudo embute uma necessidade muito grande da gente caminhar para um processo em que a checagem, o zelo pela informação na matriz dela, seja algo a se buscar continuamente. E esse processo já não é mais um processo apenas dos jornalistas. A opinião pública também foi instada, não se trata de um convite, a opinião pública também foi instada a participar desse processo por força das próprias circunstâncias. Isso provavelmente se deve ao fato de hoje a comunicação estar bem instantânea, bem automática, acontece com muita facilidade. Sim. Então existe essa necessidade dessa checagem por parte de nós mesmos, já por conta dessa instantaneidade da comunicação, Sim. Não é, Wagner? Sim, aquela coisa de aldeia global, né? Parece que isso já está mais do que superado. O que a gente vive hoje é um bombardeamento de informações numa dimensão avassaladora, seja pelas redes sociais, as principais, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, por aí vai, seja por portais, por sites, por informações. Quando que a gente imaginaria, há alguns anos, Bianca, que a gente consegue mandar um áudio daqui agora para um parente nosso que esteja em Roma e esse parente nosso que esteja em Roma consegue encaminhar para alguém que está no Japão em questão de segundos? E quando que a gente imaginaria que um celular se tornou um elemento de televisão? O celular é um transmissor em tempo real de manifestações, né, ele reverbera como parte de um conteúdo contemporâneo em que cada cidadão, cada pessoa individualmente acaba produzindo um conteúdo televisivo, seja numa manifestação na Avenida Paulista, seja num processo que envolva o Dia da Padroeira do Brasil aqui, que eu sei que a Basílica fica absolutamente lotada, fiéis que vêm do país inteiro, tudo mais. Quer dizer, essas pessoas têm a chance de registrar em tempo real, para o mundo em tempo real,
E isso requer mais responsabilidade. Sem dúvida. Mais responsabilidade sobre o que a gente diz, sobre como a gente diz, sobre o que há por trás das questões que a gente está dizendo, com quais interesses, como se nós tivéssemos o dever de nos fiscalizarmos para que a gente pudesse agregar valor a um debate público que se torna extensivo. As redes sociais tornaram o mundo uma plataforma de informações em tempo real de forma abundante. E quem anda sofrendo bastante com as fake news é o nosso querido Papa Francisco, não é mesmo? Wagner, por que será que o Papa Francisco está sendo tão, diria eu, atacado por fake news? Então, essa é uma pergunta muito boa, Bianca, muito pertinente essa pergunta. Eu acho que quando a gente fala de fake news, a gente tem que analisar quais são as pessoas que têm interesse em atingir o Papa Francisco e por qual motivo elas teriam interesse em atingir o Papa Francisco. Nesse livro aqui, na página 24 e na 28, existe um dos trechos mais importantes e mais legais desse livro, no que diz respeito até na questão política, que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante. É um trecho que faz uma alusão ao papel do Papa Francisco na ditadura argentina. Há acusações fundamentadas de que o Papa Francisco estaria ou teria dado suporte ao general Videla. Isso está na página 24 do livro e aparece ainda um outro trecho na página 28 em que ele teria promovido um processo de queimar livros de comunistas, de uma amiga dele chamada Esther, que ele teria queimado os livros dela, que eram livros mais à esquerda do pensamento contemporâneo, como se o Papa tivesse alguma ligação. Isso foi desmentido pelo Prêmio Nobel, isso foi desmentido por organizações de direitos humanos. Então, assim, a acusação que aparentemente parece fundamentada no início, ela se torna algo completamente falso, completamente desprovido de fundamento. E isso é muito importante, porque isso leva as pessoas a uma percepção tanto quanto equivocada. Só para dar mais um exemplo para você, talvez o mais gritante, vem do dia 2 de abril desse ano, que diz respeito ao Papa Francisco ter pedido o cancelamento da Bíblia. Você chegou a ver também sobre isso? Aliás, a gente preparou uma série aqui de fake news lançadas a respeito do Papa Francisco e essa é uma delas também. Mas vamos fazer o seguinte, vamos por partes aqui. Vamos começar com a primeira fake news que nós separamos aqui a respeito do Papa Francisco, inclusive está no livro, na página 234. Essa fake news aí, ó, diz o seguinte: e no fim, o Papa também se demitirá. Isso. Mas como assim que o Papa vai pedir demissão, gente? Como é que é isso? Essa informação partiu de um site, eu não domino a língua italiana, da Gospia, um site italiano, né? Então, um trecho dessa informação que está no livro, na página 234, e no fim o Papa também se demitirá porque sopram os ventos pré-conclave nos secretos e escuros quartos vaticanos. Os adidos aos trabalhos de Transtibre estão sumamente certos que dentro em breve Bergoglio passará o comando demitindo-se como fez Ratzinger. Aí a gente pergunta, de quem é essa informação, qual é a fonte primária e como se publica algo assim que denota algo relevante para a fé católica, algo relevante para aquilo que a gente preserva como laicismo do Estado, etc. e tal, e que isso vai, a essas alturas, todos sabem mais cedo ou mais tarde que Bergoglio renunciará ao trono. Ou seja, não só falou que ele vai se demitir, como que estava iminente a renúncia dele ao trono. Na verdade, isso está ambientado algumas páginas antes, quando o Papa Francisco disse que ele acreditava que o papado dele seria um papado breve, de 4 ou 5 anos, e que ele tinha alguns sinais de cansaço, mas em nenhum momento houve qualquer ilação no sentido de que ele se demitiria, e que ele estava cumprindo uma missão de Deus, como o próprio livro mostra nesse sentido. Agora vamos então para a fake news número 5 que nós separamos aqui, que é o Papa Francisco cancelou a Bíblia. Isso. É justamente sobre essa que você já chegou a tocar no assunto e que é realmente uma coisa muito absurda. Então vamos ver essa fake news que nós separamos para você aí. O Papa Francisco cancelou a Bíblia. A fonte, inclusive, é de ACI Digital.
Mas, meu Deus do céu, como é que alguém cancelaria a Bíblia? E principalmente o Papa Francisco, não tem como, né? E assim, o mais inusitado, a gente não poderia jamais usar a expressão engraçado para isso, né? Quer dizer, o mais inusitado nessa informação é que o Papa Francisco teria pedido o cancelamento da Bíblia no dia 2 de abril desse ano, numa informação que foi veiculada por um site chamado There Is News, e que esse pedido de cancelamento da Bíblia estaria atrelado ao fato de que a Bíblia é um livro de milhares de anos e que nesses milhares de anos ela já não está reproduzindo o modelo de sociedade atual. Ela já não tem o mesmo escopo em relação à sociedade atual. E por isso o Papa Francisco, segundo esse There Is News, teria pedido o cancelamento da Bíblia. Obviamente que isso gerou, e aí vai muito ao encontro da sua primeira pergunta, uma série de manifestações acusando o Papa de ser comunista, aquela coisa toda, etc. e tal. Mas no que diz respeito a essa questão de cancelamento da Bíblia, o que soa mais estranho ainda é que já havia o nome da nova Bíblia, que seria Bíblia 2000. Né? Quer dizer, o grau do efeito que as fake news causam em nossas vidas, esse grau ele é tão importante de ser mensurado, porque assim, você começa com uma informação falsa, que você desdobra numa outra maior, e de repente isso reverbera pelo mundo. Sim, inclusive tem uma aqui que é muito interessante também, é a fake news número 2, que nós separamos aqui, a respeito inclusive do Bento e do Papa Francisco. Então vamos ver aí essa fake news que nós separamos para você. Bento pró ou contra Papa Francisco? Está inclusive na página 42 aí do livro também. É óbvio que não existe nada contra, não tem nada contra o Bento XVI contra o Papa Francisco, muito pelo contrário. Como é que se lida com isso que causa até mesmo uma divisão interna dentro da igreja para quem de repente vê essa informação e acaba levando isso adiante? É verdade, Bianca. Para você ter uma ideia, quando a gente citou a questão da suposta, entre muitas aspas, o Papa Francisco não tem ligação com a ditadura argentina, mas quando a gente citou a suposta ligação do Papa Francisco, que está bem mostrado nesse livro, com a ditadura argentina, essa notícia foi parar no New York Times, foi parar no página 12. Nós não estamos falando de um jornal que seja um jornal pequeno, com um orçamento muito restrito, feito de uma forma quase que amadora, pelo prazer da informação, pela questão que envolve o jornalismo como um todo. Nós estamos falando de algo muito maior, de parar no New York Times. No que diz respeito ao Papa Francisco, a relação dele com o cardeal Joseph Ratzinger, a gente tem aí uma questão que é muito de uma busca de ilação. E o que incomoda nisso é que se especula nessa névoa como se a gente estivesse tratando de celebridades, subcelebridade, de uma arena de fofoca, de uma arena não muito pertinente a uma cobertura da Igreja Católica, dos bastidores da Igreja Católica, dos temas que a Igreja Católica tem se debruçado. Quando o Papa Francisco veio ao Brasil, ele tocou em alguns assuntos que são delicados ainda hoje e que as pessoas têm que participar de um debate, agregar valor ao debate. O momento que a gente vive hoje, Bianca, é um momento em todos os espectros que as fake news elas cumprem o preceito da desconstrução. Me parece muito mais fácil o caminho da desconstrução de determinado candidato na eleição, de determinado cenário, enfim, do que o momento de tentar construir algo por meio do diálogo. E na questão do Ratzinger, do Papa Bento XVI, com o Papa Francisco, isso fica muito evidente no livro, no trecho da página 42. E você, inclusive, tocou num assunto muito importante agora, que a gente está às vésperas aí de uma eleição também, então a gente precisa parar e pensar muito bem no que é verdade e no que é falso, para que a gente possa escolher o nosso candidato com os preceitos do que a gente realmente acredita e não necessariamente no que os outros estão falando também a respeito dele. Wagner, eu agradeço muito também a sua presença aqui, muito obrigada. E que bom que você veio para falar um pouquinho também a respeito desse livro para a gente. Olha, estou à disposição, foi um prazer participar aqui. Em relação a esse último tema que você tocou, reforçar a importância das pessoas buscarem as fontes primárias da informação. Se você leu algo que você acha que pode não ser verdade em relação à Igreja Católica, em relação à sua fé,
procure a fonte primária, porque existe um jogo de interesses e às vezes é nessa fonte primária, na raiz da informação, que você pode equacionar um entendimento mais claro a respeito disso. Bianca, foi um prazer estar aqui com você. Imagina, o prazer é todo meu e a gente quer lembrar você que está aí acompanhando também o Bem-vindo Romero, que esse livro Fake Pope é da editora Paulus. E se você quiser também entrar em contato com eles, acesse o site aí www.paulus.com.br ou então você pode também pelo telefone 11 3789 4000 ou até mesmo no 0800 16 40 11 e adquirir o livro para que você possa também saber um pouco mais sobre as fake news do Papa Francisco.